Amém? Salmo 23, quem veio no domingo passado, vai lembrar um pouquinho da mensagem. Quem não veio, pode pegar no YouTube, lá no meu canal, está lá o Salmo 23, parte 1. E hoje nós vamos aprender o Salmo 23, só que agora vamos avançar um pouquinho mais. Aí quem não pôde estar domingo passado, pode acompanhar no YouTube lá depois, no nome de Jesus. Acharam aí? Salmo 23 é bem fácil, já está até marcado, né? E olha só, nós vamos ler a partir do versículo 1, mas isso aqui nós já estudamos para nós darmos sequência aqui, que senão o tempo passa rápido. Diz assim, ó, o Salmo 23, eu comentei domingo passado, só o título, olha que bonito que está aqui no título do Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Isso aqui já é como se diz, uma grande palavra para nós. Nós temos que alegrar o nosso coração. Na sexta-feira eu comentei um pouquinho. Irmãos, a maior alegria na nossa vida tem que ser a alegria da salvação. Não é os bens materiais, não é os filhos, né? Isso aí alegra o nosso coração também. Mas eu sempre comento isso. A maior alegria de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a alegria da salvação, a qual Davi teve um tempo que ele falou: Senhor, devolve a alegria da minha salvação. Sabemos da história toda de Davi. Cometeu um pecado, um adultério, seguido de uma morte. Querendo ou não, ele acabou tirando a vida lá do homem, colocou à frente da batalha, Urias. Ou seja, um pecado grotesco, se é que nós podemos chamar assim. Mas mesmo diante de tudo isso, Davi foi chamado um homem segundo o coração de quem? De Deus. Mas se nós olharmos Salmo 53, a oração que Davi fez de arrependimento, Davi, eu comentei na sexta aqui um pouquinho também, ele virava para os avessos. Ele orava diante do Pai e ele falava: Deus, sonda o meu coração, Deus, se tem alguma coisa em oculto que o Senhor venha trazer à tona, consciente ou inconscientemente, uma oração de arrependimento. E Deus se agrada desse tipo de oração, quando nós colocamos diante dele a nossa vida, e ali ele perdoa, ele abençoa, ele é mestre em fazer isso. Por isso que a felicidade do homem de Deus, da mulher de Deus, tem que ser: eu tenho Jesus no coração e eu tenho a minha salvação. Porque tudo nesse mundo aqui vai passar, pessoal, mas passa muito rápido. Já estamos praticamente na metade do quê? Do ano. Terça-feira, mês de junho já acabou. E parece que foi ontem que nós estávamos aqui na virada do ano. Eu brinquei, mas é verdade, ninguém colocou no projeto de vida Covid-19, vírus, ninguém colocou isso, né? Mas veio, né? Veio de brinde aí essa aflição, mas estamos passando, pessoal, e vamos passar, e Deus tem livrado muitas pessoas e tem abençoado. Agora, a alegria nossa tem que ser: o Senhor é o meu pastor. Nós estudamos domingo passado, vamos continuar aqui, só no versículo 1, já vamos para o 2, que é a matéria de hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí eu comentei domingo passado, por que Davi, quando ele escreveu esse salmo aqui, ele já estava passando dias de aflições, dificuldades. Não era aquele Davi que foi o pastor de ovelhas lá do campo, que foi ungido para ser rei. Aqui ele já estava em meio às dificuldades, né, às aflições. E o que ele lembrou? Eu comentei isso aqui domingo passado. Ele lembrou porque ele foi um grande pastor de ovelhas. E ele tinha o maior cuidado com as suas ovelhas. Ele protegia, ele guiava elas, levava as águas tranquilas. E aí, em meio a uma dificuldade que Davi estava passando, ele lembrou. Ele falou: olha, o pastor de ovelha lá que cuida do animal, ele conduz o animal tão bem, ele era um ótimo pastor. Quando vem um leão, ele mata, ele destrói, vem um urso, ele não deixa nada acontecer com as suas ovelhas. Por isso que Davi falou: olha, então o Senhor Deus vai ser o meu pastor. E se ele for o meu pastor, nada vai me faltar.
porque ele, Davi, não deixava faltar nada para as suas ovelhas. E essa é a função, na época lá do pastor de ovelhas, não deixava faltar nada. Eu comentei domingo passado, irmãos, uma ovelha naquela época, hoje não, hoje elas vivem confinadas aí dentro de um curral, não tem perigo, né? Não tem nada, mas naquela época, uma ovelha sem pastor, coitada. Tanto é que se uma dessas ovelhas, se o pastor ali desse uma descuidada, e uma dessas ovelhas saísse, dispersassem do rebanho, e começasse a caminhar sozinha, não andava muito tempo. Já um predador vinha e já ia devorar essa ovelha. Por isso que ele falou, olha, no momento de dificuldade da vida dele, ele falou, o Senhor é o meu pastor, e não vai me faltar nada. E pensando aqui nessas lutas que nós temos passado, que o mundo tem vivido, nada melhor do que o Salmo 23. No momento de angústia, no momento de dificuldade, nós pegarmos a palavra de Deus, mas não é ler. Quantos aqui já leram? Tem uns que sabem o Salmo 23 de cor, salteado, decorado, será meu pastor, mas fala bonito. Agora, nós temos que pegar isso aqui foi uma oração de Davi. Fazer com que isso também aconteça na nossa vida. Olha, Deus, assim como Davi orou, em meio a essa dificuldade, a essa luta, o Senhor vai ser o meu pastor. Eu sou ovelha do Senhor. E o Senhor vai me proteger, vai me guardar, o Senhor vai me esconder nesses dias de pandemia, não sei aonde o Senhor vai me esconder, mas não é em casa não. Em casa, tem uns que pegaram o vírus, é até em casa lá, confinado. O Senhor vai me esconder no mundo espiritual, que o demônio não vai me achar, o mal, a praga, como diz o Salmo 91, não vai chegar na minha casa, amém? Aí o versículo 2, aonde nós vamos falar hoje um pouquinho, diz assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas, o quê? Tranquilas. Aqui ainda, Davi estava dando um exemplo sobre o pastoreio de ovelhas. Irmãos, eu comentei domingo passado, você há de lembrar, eu falei sobre João 10, se puderem colocar aí para mim, acho que o versículo 29, João 10, 29, não precisa pegar, pode ficar aqui no Salmo 23, tá? Isso aqui eu falei domingo passado, só para você entender. Volta um pouquinho mais, no 28. Mais, 27. Olha só, esse versículo aqui, ó, só para você lembrar, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas fazem o quê? Me seguem. Eu comentei, o que o missionário canta já há mais de 40 anos? Estou seguindo a quem? A Jesus Cristo, e esse caminho eu não desisto. Atrás não volto não. E assim também tem que ser a nossa canção. Estou seguindo a quem? A Jesus Cristo. Mas tem gente que troca. Estou seguindo o pastor fulano. Se ele for embora, eu vou também. E vai embora. E desvia, irmãos. Por isso que em Hebreus fala, olhando para Jesus, o autor e consumador do quê? Da fé. Quem é ovelha de Cristo, vive bem, pessoal. Quem é ovelha de Jesus, eu vou falar aqui, não sei como você entende vida boa, mas tem uma vida boa. Às vezes quando fala vida boa, a pessoa já pensa logo numa praia, tomando água de coco, numa rede, né? Mas vida boa não é só isso não. Vida boa é ter saúde, ter paz no coração, comentei na sexta, não ter a má consciência, né? Aquela consciência de culpa, isso é ter uma vida boa. Não é ter muito dinheiro, viver preocupado, depressivo, perturbado, não tem paz na vida. Isso aí para mim não é vida boa não. Vida boa é além de ter o dinheiro, ter tudo isso que eu falei, e ter paz no coração e ter Jesus. Isso sim é vida boa. É uma pessoa completa na vida, né? Como que isso acontece? É através da palavra. Então, ou seja, nós temos que seguir o pastor verdadeiro. E se nós conseguirmos fazer isso, irmãos, a nossa vida, se a sua vida, você é cristão, é de Deus, sua vida vai melhorar, cada dia ela vai melhorando. Se não é, ela vai ser transformada, aí precisa de uma transformação.
Agora, eu tenho que aprender isso. E durante a nossa caminhada com Jesus, às vezes quando fala, deixou de seguir a Jesus, não é que desviou, literalmente, perturbou, pecou, não, mas às vezes nas atitudes da pessoa, ela deixa de seguir Jesus. Tem coisas que ela conta com Deus, precisa da ajuda, mas tem situações que ela deixa Deus de lado, e toma uma atitude sozinha, e lá na frente ela quer encontrar Deus de novo. Irmãos, Deus ele quer participar de tudo na nossa vida. Todos os momentos na nossa vida, nós temos que ter Deus ali juntamente conosco. É na festinha de aniversário, é aqui na comunhão entre os irmãos, é lá no trabalho, é em todos os lugares, Deus tem que estar na nossa vida, nós temos que ser guiados por Ele. Então, voltando aqui, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O que ovelha come? Antigamente, não é hoje. Hoje é ração. Mas antigamente, o que eles comiam? Pasto, não é isso? E o pastor, irmão, a função do pastor de ovelhas era pegar essas ovelhas e levar elas em pastos verdejantes. Porque se elas saíssem de qualquer forma, sem um pastor, sem uma direção, elas iam ficar andando para lá e para cá e corriam um grande risco de ser devorado por um predador. Mas o pastor ele já conhecia, ele já sondava, ia antes, olhava os pastos, sabia o local certinho e pegava aquelas ovelhas e conduzia elas. Mas isso aqui tem um grande entendimento para nós, irmãos, pastos verdejantes, deitar-me faz em pastos verdejantes. O que eu entendo com isso aqui? Uma abundância de alimento, uma abundância de comida, e as ovelhas ficavam fartas, gordas, preparadas, fortes. Mas também ele fala aqui, guia-me mansamente a águas o quê? Tranquila. Aí eu meditando nesse versículo, duas coisas aqui. O que o ser humano, nós precisamos para viver? Falando materialmente, comida e o quê? E água, irmãos. Ninguém vive sem comida e sem água. E aqui ele fala pastos verdejantes e águas o quê? Águas tranquilas. Por que ele falou águas tranquilas? Porque o animal lá em si, a ovelha, ela não bebe água em qualquer lugar. Ela é meio desconfiada. E se ela, como se diz, ela não vai tomar água num rio, uma água corrente, uma água passando ali, uma água turva, uma água escura que ela não consegue ver o fundo. Pode ter um predador, um jacaré, alguma coisa ali. Então a ovelha tem esse receio, e a função do pastor de ovelhas era conduzir elas, senão ela ia passar sede, porque ela não ia tomar água nesses locais. E aí o pastor já conhecia esses lugares, essas águas tranquilas, conduziam elas, levavam elas até lá, elas bebiam a sua água, comiam lá os seus pastos verdejantes. Então, seguindo Jesus como nosso pastor, nós vamos ter comida e bebida, nós vamos ter o alimento principal. Por que isso? Coloca para mim Mateus 6,33, sem sair daqui de Salmos, olha só, Mateus 6,33, bem conhecido de todos nós. Olha só o que diz ali, buscai primeiro o reino de quem? De Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Vamos entender esse versículo. Buscar o reino de Deus é buscar a Deus. Buscar a Deus é ter Jesus como nosso pastor. Então, automaticamente, nós vamos estar buscando o reino de quem? De Deus. E esse reino de Deus aí que a Bíblia fala, tem muita gente achando que é o reino que, nós vamos viver lá no céu, sim. Mas esse reino, ele já começou aqui na terra. Quando você nasceu, lá pequenininho, bebezinho, o reino de Deus já começou. Ali, tudo que a pessoa fizer durante esse tempo que ela vai passar aqui nessa terra, é o que vai contar lá.
Por isso que nós temos que viver na presença de Deus. Por isso que não pode ter aquele pensamento errado que muitos têm. Vou viver a minha vida, vou aproveitar, estou muito jovem, quando eu estiver quase morrendo eu aceito Jesus. Como se soubesse a hora que vai morrer, né? Alguns jovens falaram isso e perderam a vida um dia depois. Jovem. Não tinha a vida toda pela frente. Então, ou seja, irmãos, nós temos que ter uma vida com Deus. Tudo que esse mundo oferece, pessoal, nós temos que entender. É difícil às vezes para alguns, mas nós temos que entender que isso não vale nada. É difícil, eu sei que para muitos é difícil, mas tudo que esse mundo oferece não vale nada, vai passar. Pode ter um valor momentâneo, pode ter, é igual o pecado, falando aqui abertamente do pecado. Pode ser prazeroso, pode ter momentos de prazer, mas depois a Bíblia fala que ele é amargo. Vem a tristeza, vem a angústia. Então, ou seja, isso tem que entrar dentro de nós, na nossa mente. As coisas do mundo, isso aqui não tem valor, isso aqui vai passar. Agora, tem gente que se agarra a essas coisas, se prende tanto a isso, a ponto de trocar a salvação eterna pelas coisas do mundo, por uma aventura, por um pecado, por tantas coisas, e nós não devemos. Se chegar um dia, ter que fazer a escolha entre a salvação e alguma coisa, algum bem material, irmão, que vá, como diz a minha mãe, que vai os anéis, mas fica o dedo, que vai embora o anel, mas o dedo fica. Ou seja, que vai o bem material, mas a minha salvação, irmão, é algo precioso, que nenhum dinheiro desse mundo, nenhum valor consegue comprar. Eu citei aqui o jovem rico, que chegou para Jesus, tinha muito dinheiro, mas ele achava que, não sei se no coração dele, ele estava achando que ia comprar Jesus, fazer alguma coisa e ganhar a salvação, mas Jesus deu uma coisa para ele fazer, deu uma missão para ele. Falou, olha, volta lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e faz o quê? E segue. Jesus nem ia dar a salvação para ele, Jesus mandou fazer o quê? Seguir. Mas ali em João mesmo, acho que no 28 que nós lemos, fala que aqueles que seguem a Jesus, o que ele promete? Ali dou-lhe a vida o quê? Eterna. Por isso que ele falou para o jovem rico, vende o que você tem e segue-me. Automaticamente, o que ele ia alcançar? A Jesus. Não se esquecendo que foi lá, acho que em Mateus 16, a partir do 24, que Jesus falou aos discípulos, aquele que quer vir a mim, aquele que quer me seguir, é como se tivesse um local lá cheio de cruz, fala, vai ali, pega uma cruz daquela, joga nas costas e faz o quê? E segue, pessoal. Nós nunca podemos esquecer, viver com Jesus, como eu citei no início da mensagem, é uma vida boa, é uma vida abençoada, mas nós temos um preço para pagar, nós temos que buscar, nós temos que orar, isso é o que as pessoas que estão lá fora não fazem. Você sair da sua casa num domingo de manhã, vir ouvir uma palavra, tem muitos dormindo, chega a estar roncando, uma hora dessa. É a cruz que nós vamos carregar. Pastor, mas isso não é cruz, isso não é nada. Calma, calma que tem os momentos de aflições, dificuldades, mas eu sempre tenho batido nessa tecla. Irmãos, a diferença é muito, mas muito grande entre uma pessoa que serve a Deus, passando uma batalha, e uma pessoa que não serve a Deus. Existe uma diferença muito grande. Você vai falar com uma pessoa que tem uma palavra, ela sempre tem ali aquela vontade de vencer, não, estou passando, mas Deus é comigo, ela tem um alvo, e ali ela vai vencendo a cada dia. Agora, quando você vai falar com o que não tem a palavra, irmão, ele já vai falando, vai abaixando a cabeça, vai encurvando assim, a pessoa não tem, sabe, olha, está difícil, eu acho que eu vou morrer, olha, eu acho que eu sou o próximo, a pessoa só pensa assim, é só pensamento de derrota, de fracasso. Irmão, o cristão, eu vou falar abertamente, ele não tem medo de morrer, é ou não é verdade?
Ixi, pastor, não é bem assim não. Mas vamos falar aqui abertamente. Bom, o cristão, ele tem que estar preparado, se tratando das coisas espirituais, ele tem que estar preparado, ele tem que ser ousado na fé. Como Davi falou, olha, o Senhor é meu pastor e pronto, acabou, nada vai me faltar. E Davi aqui, não sei se ele estava entrando numa batalha, quando ele escreveu esse salmo, ele falou, olha, eu vou fazer uma comparação aqui, quando eu era pastor de ovelhas, e ai de quem tocasse nas minhas ovelhas. Então o Senhor, Ele vai ser a partir de hoje o meu pastor, eu vou seguir Ele, olha, eu vou pedir orientação, e Davi entrava nas batalhas, irmão, e entrava para vencer, ele não voltava derrotado. Mas por quê? Porque ele entendeu, ele falou, o Senhor tem que ser esse pastor na minha vida, eu tenho que pedir a direção, eu tenho que esperar, porque o pastor vai lá, abre o curral, me conduz, me leva, não é eu que saio pulando a cerca, correndo, vou na frente, já me arrebento todo, morre já logo, não é assim. Então por isso que ele fala, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E aí mesmo em João, está perto aí, coloca na tela para mim, João 10, 9, tem uma passagem aqui que eu achei importante, João 10, 9, eu sempre cito aqui João 10, 10, né? Hoje eu vou ler o João 10, 9, que diz assim, eu sou o quê? A porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará o quê? Pastor, não entendi nada. Até então Jesus estava sendo pastor, agora Jesus é a porta do curral, e agora Jesus manda entrar, e agora Jesus manda sair. Sabe o que significa isso aí, irmãos? Primeiro, mas Jesus irmão, Jesus é tudo, coloca isso no seu coração, Jesus é o pastor, Jesus é a porta, Jesus é a saída para o mal, Jesus é a entrada para o céu. Olha só, que importância tem esse versículo. Então isso aqui para nós, Jesus é o quê? É tudo. Aqui ele está falando também da ovelha, eu sou a porta, ele é a porta para entrar no reino de Deus, não tem outra porta. Em 14, no João 14, 6, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida, ninguém chega ao Pai a não ser por mim, ou seja, se não passar por essa porta, não tem como alguém pular essa etapa. E ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, ele falando, vai se salvar, vai chegar até Deus, e entrará, e o sairá, e achará pastagem. Irmãos, aqui ele está falando de uma conversão também, a pessoa entra pela porta, e o achará pastagem aqui, já parte de quando a pessoa tem a palavra, tem Jesus como pastor, e aí vem a parte do alimento, não é o que o mundo busca? Não é o que as pessoas trabalham? Para ter o quê? O que comer, o que vestir? Aí por isso que ele fala, entrará, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará o quê? Pastagem, e achará tudo o que nós precisamos, que eu acabei de ler ali no Mateus 6,33, e vai ser acrescentado. Agora nós não podemos pular a etapa, o primeiro passo aqui que nós estamos estudando, irmãos, é seguir a quem? Jesus. Isso aqui parece simples, mas é muito forte. Tem momentos na vida, às vezes, de algumas pessoas, que elas não conseguem seguir a Jesus. Elas vão seguindo, mas chega um tempo, parece que elas atrasam, deixa Jesus ir na frente, fica lá atrás, ou pega um atalho, dá uma desviada, volta. Mas Jesus fala, olha, tem que me seguir. Quantos que nessa desviada pegaram um atalho aí, não retornaram mais, perderam uma vida, morreram fisicamente ou morreram espiritualmente, que é o que mais está morrendo nos dias de hoje. Eu comentei, essa pandemia aí, irmãos, essas mortes físicas que sabemos que é triste, que é dolorido, mas o que está matando mais é espiritual. Ninguém conta, o espiritual não tem lá os números de mortes espirituais, mas um dia Deus vai mostrar para nós quanto que essa pandemia matou espiritualmente, que eu creio que é dobro do fisicamente, ixi, muito mais. Igreja que tinha 200 tem 30, igreja que tinha 500 tem 20, e por aí vai. Então, ou seja, o número de mortes espirituais é bem maior, pode ter certeza disso.
E olha, é a pessoa que não entender isso e voltar para Cristo, irmãos, a coisa é séria, muito séria. Por isso que o missionário tem comentado, e é verdade, irmão, por trás desse vírus aí existe uma obra maligna, as pessoas têm que entender isso. A morte está assustando pessoas, está privando pessoas de vir para a igreja, de buscar a Deus, mas está matando espiritualmente. E as pessoas não estão percebendo a estratégia de Satanás. Muitos não estão entendendo a estratégia de Satanás. Na cabeça das pessoas está assim, ó, morte, morte, não sai, vai morrer, não sai que vai morrer. Está dentro da cabeça das pessoas. E o diabo está usando a estratégia, acabando com o casamento, acabando com o filho, prostituindo. Tem gente que acha que está em quarentena, está trancado, mas o diabo não está perturbando a mente do filho, não está levando para o homossexualismo, não está levando para as drogas, acha que não está fazendo isso. E muito pelo contrário. A pessoa, até quando alguns falam, ai, fica em casa, como se, né? Fosse relaxar, fica em casa. Igual a Heloísa fala, né, nossa filha, daquele tamanhozinho, ela fala, ai pai, como é bom ficar em casa. Mas ela não tem boleto, não tem preocupação, não tem nada, né? Como é bom ficar em casa. É bom, é gostoso. Mas, irmãos, vamos entender espiritualmente. Existe por trás disso uma ação maligna muito forte, mas muito. E tem uns, coitadinhos, inocentes, que estão perdendo a vida espiritual, irmãos, estão perdendo. E aí, quando tudo isso passar, que vai passar, a pessoa ainda não vai morrer, vai ficar viva, e ela vai ver o tanto de tempo que ela perdeu na vida, perdeu a vida espiritual, perdeu a irmandade, perdeu a comunidade que frequentava, perdeu tanta coisa. E não sabe nem se vai conseguir voltar depois, só Jesus na causa. Mas vai lá em Isaías, já vamos terminar. Vai em Isaías 48. Por isso que o cristão, irmãos, tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Preguei domingo retrasado, estou lembrando dessa mensagem bastante, não sei porquê. Não anda pelo conselho do ímpio. O ímpio está aí, falando o que der e o que vier na cabeça. Não anda pelo conselho do ímpio. Quando nós deixamos a palavra e andamos pelo conselho do ímpio, no que o ímpio fala, nós nos tornamos malditos. Sério, pastor? Sério. A Bíblia diz isso. Maldito o homem que confia no quê? No homem, que faz do seu braço a sua própria força. Quando nós deixamos a palavra que está dentro do nosso coração, que nós já recebemos, e andamos pelo conselho de algum ímpio, deixamos a palavra, desacreditamos naquilo que Deus falou, a pessoa se torna maldita, é o que a Bíblia diz. Porque ela descartou a palavra de Deus, deixou e foi andar pelo conselho de um ímpio. Isso aqui é sério. Por isso que faça chuva, faça sol, pandemia, sem pandemia, nosso coração tem que estar onde? Na palavra. E assim nós não seremos enganados, porque eu vou falar aqui abertamente. Quem garante que o pior ainda não está por vir? Quem garante? Tem uns que já estão falando que é o fim do mundo, né? Que vai acabar, diz que está vindo até os gafanhotos agora para comer o resto que tem. Mas tem crente também que eu vou falar a verdade, irmão, só leva para a desgraça, né? Não leva pelo misericórdia. É só, já associa direto, a Bíblia já leva direto para o Apocalipse, só pega essa parte. Parece que quer ir logo, não sei, quer que vem logo a grande tribulação, eu não sei. Eu fico na palavra, eu vou vencer, é isso que eu tenho que ficar. Vindo ou não vindo, eu tenho que permanecer. Isso aí Deus é quem vai conduzir. Que nem o próprio Jesus sabe a hora que ele vai voltar. Somente quem? O Pai. Jesus está lá sentado ao lado do Pai, ó, e ele não fica perguntando, que hora que eu vou? Já posso ir? Tem gafanhoto, já posso ir para lá? Mesmo se Jesus fizesse isso, o Pai é que sabe, vai chegar um momento que o Pai vai falar assim, vai, pronto, até Jesus vai ser pego de surpresa, somente o Pai sabe. Então nós não temos que ficar dando profetada, irmãos, com gafanhoto, sem gafanhoto, uma coisa eu sei, Jesus vai voltar, isso aí eu tenho certeza, as tribulações que nós vamos enfrentar aí, isso aí não cabe a nós temos que passar. Com Jesus não temos a palavra?
A única coisa que alegra o nosso coração é que nós temos a palavra. Agora, quem não tem a palavra está preocupado, que o gafanhoto vai roer, vai fazer não sei o quê. Mas vamos aqui, ó, Isaías, acharam aí? Isaías 48. Olha o que diz o versículo 17. Eu não tinha falado do capítulo? Não? É os gafanhotos, irmão, está amarrado. 48, 17, diz assim, ó. Assim diz quem? Não é eu que estou falando. O teu Redentor, o meu também, nosso, o Santo de Israel. Aí o que ele fala? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que faz o quê? Que te ensina um monte de besteira. Ele ensina o quê? O que é útil e te guia pelo caminho em que deves o quê? Andar. Irmãos, que versículo bonito é esse aqui. Deus nos ensina aquilo que é o quê? Eu cheguei à seguinte conclusão: Deus não perde tempo ensinando, brincando, não. Deus ensina para nós o que é útil. Algo que nós vamos precisar. Guarda isso no seu coração. Uma mensagem que às vezes você está ouvindo hoje, não sabemos que, se você se deparar, sair da porta da igreja, você pode precisar dela. Mas também pode ser daqui um mês, 10 anos, não sei. Mas Deus ensina o que vai ser útil. Você vai precisar dela. Você pode chegar diante de uma situação que você vai lembrar do Salmo 23. Deus, o Senhor é meu pastor, nada. Quem te ensinou foi Deus. Quem te ensinou isso foi Deus. Por isso que ele falou no Salmo 1, olha, bem-aventurado, feliz é o homem que não anda pela cabeça dos outros, não anda pelo conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, que só sai fofoca, só sai o que não presta. Muito pelo contrário, na lei de Deus medita dia e noite, e nela tem prazer, e essa pessoa será como a árvore plantada junto aos ribeiros, que quando vier a seca, ela não vai se recear, ela vai ter a aguinha geladinha no momento certo. Por isso que aqui ele está falando, ó, vamos ler de novo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que se deves andar. Mas é Deus que guia. E nós voltando ali para o Salmo 23, sem sair daqui, aquele que ouve a voz de Deus, aquele que entende, escuta, entende a voz de Deus, ele segue a Jesus. Ele segue. E aqui, pastor, mas como assim? Deus, Jesus, Pai, já nós vamos falar do Espírito Santo, os três se formam um só. Uma vez alguém falou, mas tem 3 deuses, agora eu tenho que orar por Deus, Espírito Santo. Não, os 3 são um só. Os 3 se formam um. E aqui ele está falando, irmãos, ele ensina para nós o que é útil, o que vai te ajudar. Por isso que nós temos que pegar isso aqui, que tem o nome como Bíblia Sagrada. No linguajar crenteza, alguns falam rapadura, né? Ela fechada parece uma rapadura. Nós temos que pegar isso daqui, ó, isso aqui, e chegar, sentar, deitar, não sei como você lê, de cabeça para baixo, não importa, vai falar, Deus, me ensina o que é útil. Me ensina, Deus, o que vai ajudar no meu casamento. Me ensina, Pai, o que vai me ajudar a vencer na vida financeira. Me ensina, meu Deus, o que vai fazer eu vencer essa doença. E o que Deus vai fazer? Aqui ele falou, olha o que ele falou, eu sou, assim diz o Senhor, ele fala que ele é o nosso Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, essa hora nós vamos falar, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor falou na palavra. Então, eu quero que o Senhor me ensina o que é útil para mim. E Deus é aquele Pai que tem todo o prazer de ensinar. Não é como uns pais, até mandaram uns vídeos para mim aí, uns pais ensinando os filhos nesses dias de pandemia, né? Às vezes não tem paciência, não tem sei lá como fala ali, o jeito de ensinar, só professor que tem, e pai
dando uns cascudos na cabeça de filho, o negócio está bravo, irmão, nessa pandemia, porque não tem escola, né? Aí manda lá a atividade e o pai que tem que ser professor. E tem uns que ainda estão pagando escola ainda, né? Pagando a escola e dando aula para o próprio filho, mas deixa para lá. Irmão, Deus não é aquele pai que perde a paciência às vezes, não, Deus é aquele pai amoroso, aquele pai com tranquilidade, que vai nos conduzir, e aqui ele fala, ó, ele te guia pelo caminho que se deve, não é o caminho que nós vamos escolher. Provérbios 14, 12, 14, não lembro aqui, mas diz que há caminhos que ao homem parece o quê? Bom, certo, correto, reto, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Olha só, e aqui ele está falando que Deus nos ensina, 14, 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Aqui ele está falando, eu vou te ensinar o caminho que deve andar, que você tem que andar, não é o caminho que eu acho que vai dar certo, que olha, talvez eu vou chegar, não é, irmãos, olha, guarda isso aqui no seu coração, quando nós colocamos os pés em um caminho, que nós estamos começando a trilhar ele, Deus já sabe o fim dele, Deus já sabe o que tem lá na frente, preparado para nós, isso aqui é sério. Aí às vezes nós estamos empolgados, eita, eu vou pegar esse caminho, alguém já assistiu o filme do Peregrino? Assiste, irmãos, eu vou conseguir esse filme, acho que eu tenho ele, não sei aonde, eu passei ele, mas se prepare, estoura umas 4 bacias de pipoca, porque o bicho é umas 2h30, 3 horas, né? É um filme para você assistir em 2 partes, é um longa-metragem, e tem uma parte assim, vou contar só um pedacinho, e eles pegam um desvio lá, eita, mas vamos chegar até a terra prometida e feliz, daqui a pouco, pum, cai na ribanceira, tola na lama lá, porque eles achavam que era o caminho, mas não era. Em algum momento da vida deles, e eu gosto desse filme, eu vou até assistir ele novamente, que as pessoas, às vezes, nos mínimos detalhes, eles pegam um atalho, deixam o caminho, é coisa tão simples, irmãos, mas tão simples, às vezes uma distraçãozinha que acontece no caminho, eles saem, e ali eles têm uma perca, ali eles têm algum prejuízo, vamos colocar assim. Por isso que ele fala que há caminhos, irmãos, que é idêntico, que é parecido. Eu sempre gosto de comentar, nem tudo aquilo que parece é. Ah, mas parece. Ai, pastor, mas parece que ele é de Deus. Ixi, irmãos, enquanto não provar o contrário, não é de Deus. Não tem esse negócio. Nossa, mas ele parece ser tão bonzinho. Leva para casa, para ver, né? Ai, mas parece tão gente boa. Irmãos, nós temos que ficar na palavra. Maldito o homem que confia no homem. Aqui ele está falando, olha, eu vou te ensinar o que é útil, eu vou te guiar no caminho que você deve andar, não é o que você acha, por isso que eu citei a questão do mundo, tem caminhos que atraem a pessoa, que a pessoa fala, eu vou por aqui, mas Deus está falando, olha, você pode ir, mas não é o caminho que você deve andar. É Provérbios 19, versículo 21, 19, 21, muitos propósitos há no coração de quem? Do homem. Mas o conselho do Senhor, o quê? Permanecerá. Irmãos, todos nós, alguém sabe o que é um conselho? As professoras o sabem, né? Conselho reúne ali toma uma decisão, é ou não é? Várias decisões. Muitos propósitos há no nosso coração, irmãos. Se eu perguntar para cada um aqui, um vai ter um propósito, eu vou fazer tal coisa, eu vou para tal lugar, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou fazer isso, uns falar, eu quero ter mais um filho, outro fala, quero ter mais 3, quero casar, muitos propósitos há no coração do homem, mas o que vai permanecer é o conselho que Deus fez, a reunião que Deus fez, e ali foi determinado algo para a nossa vida, algo bom, tá? Que a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, e não pensamentos de mal. Então, para cada um de nós, Deus fez um conselho, já está preparado para nós, que nós chamamos de o caminho que nós devemos seguir. Ele ensinou coisas úteis, coisas que, como se diz aqui, Ele vai nos guiar
pelo caminho que devemos andar. Por quê? Por causa desse conselho aí, ó. Já foi determinado esse conselho. E o nosso coração é cheio de propósito. Nosso coração é cheio de planos, disso ou aquilo, mas joga na palavra. Se bater, encaixar, amém. Se ficar meio... Não, nesse conselho aqui, estou fora. Eu vou deixar esse propósito aí do meu coração, estou fora, eu vou seguir o conselho. O conselho foi sentado, foi estudado, foi ouvido, várias pessoas, e ali chegou uma conclusão. E esse é o que eu vou seguir. Amém? Vai em Romanos, para terminar, Romanos 8. Em nome de Jesus, já vamos orar, que o tempo já passou. Depois de Atos, é Romanos capítulo 8. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Romanos 8, versículo 14, ou 14, tanto faz. Diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus. Lembra o que Davi falou no Salmo 23? Ele nos guia mansamente às águas, o quê? Tranquila. Mas eu tenho que ser filho de Deus, eu tenho que permitir Deus guiar a minha vida, ou dirigir, conduzir. Tem alguns que são guiados pela maldade do coração, tem alguns que são guiados pela língua, tem uns que misericórdia, uns são guiados pela fofoca, outros são guiados pelo ouvido, mas o ouvido, irmão, parece que puxa para ouvir o que não presta. Está um falando mal lá do outro lado da rua, parece que o ouvido estica assim, ó, a orelha vai lá perto para ouvir o que não presta. E guarda Isaías, que nós lemos aqui, irmão, Deus ensina algo que é útil, pessoal. Se você ouvir qualquer coisa de alguém, não estou falando de você ouvir de pessoas endemoniadas, que isso aí não precisa nem esperar nada, não. Estou falando de pessoas, às vezes, que se dizem ser de Deus. Vim com conversa fiada, com qualquer tipo de entendimento, lembra de Isaías. Fala, não, isso aí não vai ser útil para mim, não. Isso aí eu vou sair daqui pensando, com o meu coração pesado, pensando coisas daquela pessoa, que às vezes nem conhece, uma coisa séria. Tudo por causa de algo que a pessoa planta no coração. Tudo por causa disso. Não era para estar em paz, tranquilo, ninguém mexer com a vida de ninguém. Agora tem uns que são guiados. Aquele que é filho, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Isso aqui é bonito. O Espírito de Deus não anda levando na roda dos escarnecedores, no meio de falcatrua, de tantas coisas erradas. O Espírito, só nos guia mansamente às águas tranquilas. Agora, tem gente, irmãos, eu vou falar rasgado aqui, tem gente que é guiado pelo capeta, tem gente que é guiado por Satanás. Eu já contei, você já viu uma família que é guiada por Satanás também? Eu já vi. Logo cedo, 6 horas da manhã, grito, panela voando, taca a cabeça do outro, grito para tudo que é lado. Uma família é guiada por Satanás. Coisa séria. Não tem paz, não tem nada. Por quê? Alguém aqui dirige, sabe dirigir? Não é você que conduz o carro? Eu vou falar aqui, está amarrado, mas se você quiser jogar ele no poste, você não joga? Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas é você que está na direção. É você que está dirigindo. O carro, por si, se soltar, ele faz alguma coisa? Parado? Não. É você que conduz. Entra lá, liga ele, fala, eu vou levar ele em tal lugar. Fala que ele vai me levar, né? Mas, na verdade, é nós que vamos levar o carro. Porque ele não vai sozinho. É você que conduz, vira aqui, vira lá. Dá certo, pelo amor de Deus, né? Não anda igual doido, não, que é perigoso. Mas é você que leva, você que dirige, você que guia. Vamos usar essa palavra mais antiga aqui. Guia. É você que guia ele, você que conduz. Agora imagina, pensa, Satanás guiando a vida de uma pessoa. Vai aqui, vou te levar aqui, não posso ir muito longe, não sai da câmera aqui, eu vou te levar ali, e leva a pessoa onde quer. Por isso que leva a pessoa a matar, leva a pessoa a roubar, a prostituir, a fazer tantas coisas.
porque a vida da pessoa não é guiada pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, juntando aqui com o Salmo 23, vai nos guiar a águas tranquilas.